Então, Isso está onde? Filipenses 3, 19 a 21. Então, a promessa é essa. Então as pessoas pensam, não, todo mundo vai morrer mesmo, tá, vai. Mas naquele dia, de que lado você quer estar? De joelho lá para receber a sentença ou sentado em trono? Então, emuná é para isso, crer. Nunca foi dito que a pessoa vai morrer, vai para o inferno, ou vai morrer, vai para o céu. Nunca dito. Eu estava falando isso lá, ali hoje. Aí o pessoal fala, morreu, foi para o céu. Mas tem ninguém no céu, rapaz. Mentira. Você gosta de mentira? Não tem ninguém lá. Não tem um texto na Bíblia, na Escritura, que afirma isso. Não tem um texto, um versículo. Aí, porque a Escritura sempre fala da ressurreição. Você pode ver, o Yahushua falou assim, ó, falou muito sobre isso. Aqueles que creem em mim, entendeu? Recebem minha palavra, eu ressuscitarei no último dia. Entendeu? Então, sempre a Escritura falou da ressurreição no último dia. Os Yahudins lá sempre esperava essa ressurreição, que o próprio Dayanu, chama Daniel, falou lá no capítulo 12, entendeu? Que muitos haverá a ressurreição de justo e de injusto. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. A Apocalipse está dizendo que a cidade de Arroz-Xarém vai descer lá de cima, cá para baixo. Então quer dizer, não tem nada lá em cima. Não. Ela vem de lá, ela vem de lá e vai pousar. Ela vai pousar. Determinado lugar. Isso aqui vai tudo virar uma fornalha, né? Então ela vem de lá. Agora, não é lá, ninguém vai morar lá. O pessoal fala, foi para o céu, vai para morar do céu. Não, ninguém vai morar lá. É a cidade de onde os santos vão morar que vai descer de lá. Então, mas não tem um local certo. Sem Arroz-Xarém, aqui... O nome da cidade é Arroz-Xarém, o nome dela, é a nova, né? O nome dela, a nova. Mas não vai descer de lá e vai ir aqui para Israel direto aqui. Não tem um lugar certo. Local, a gente imagina, né? Não sabe. Ela desce. Agora, está falando que desce, né? Aonde vai ser localizada, a gente não sabe. Mas aí, não dá detalhes. Mas aí não tem problema. O importante é estar lá, rapaz. Então, o escritor, as cartas aos Hebreus, diz que, veja bem, o irmão citou Moisés aí. 11. Continuando aqui, quer ver? Tá. Outros foram ridicularizados, açoitados, acorrentados em prisões, até morreram apedrejados, serrados, foram serrados ao meio. Teve gente que foi serrado por causa dessa emuná. Cerrado ao meio. Outros foram tentados renegar a sua emuná, acabando por serem mortos à espada. Houve os que andaram vagueando pelos desertos e pelas montanhas, vestidos de pele de ovelha e de cabras, escondendo-se em covas e em cavernas, sem amparo, perseguidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Está dizendo que o mundo não era digno desses homens. Todos estes, embora tendo tido a prova de que Ur tinha satisfação neles, não receberam o que ele lhes tinha prometido. Ou seja, ninguém ainda, fora Yahushua, recebeu o corpo espiritual, esse corpo glorioso. Porque Urim tinha reservado para nós coisas melhores e queria que eles viessem também a participar delas juntamente conosco. A Bíblia diz, querendo o rim alguma coisa melhor, prevendo o rim alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. Então está todo mundo esperando, está todo mundo aguardando. Quer dizer que ninguém subiu lá para cima? Ninguém subiu? Que? Lá só Yahushua. No caso, o Shaul que subiu o terceiro céu. Só Yahushua que está lá. Mas Shaul subiu o terceiro céu. Foi para receber revelação. Mas voltou de volta. Agora ele está aguardando também. Quer dizer, o negócio é capa baixa. É que as pessoas é muito equivocadas, a religião engana muito, sabe? E vira essas coisas, vira
vira um tipo de regra para eles, né? Eu cheguei no velório aí que eu vi a discussão, o cara morreu, sabe o que o cara bebia, fumava, o cara até colega da gente, né? Moraram na frente. Aí tá no inferno, e tá onde, não sei o que, tá, pô, foi obrigado a intervir. Sabe? Nenhum de vocês sabe o que estão falando. Nenhum de vocês sabe o que estão falando. Entendeu? Vocês têm consciência do que estão falando? Não, que eu não sei o quê. Não, quero saber se vocês têm consciência do que estão falando. Quantos elementos Yahweh usou para fazer o homem? Ninguém sabe responder. Segundo a Escritura, usou 2 elementos. Que foi o barro. O barro, a gila, da onde ele fez o boneco. Adão estava na mesma situação daquele camarada lá, um defunto. Um boneco de barro sem vida, igual está o nosso amigo, o colega lá. E o que aconteceu depois? Ele foi na narina dele e fez... Aí ele levantou e passou a ser a alma vivente. Recebeu o quê? Vida, sopro da vida. A palavra ruha é sopro, vento. Ou seja, é vida. A pessoa morre, essa vida sai. A pessoa morre. Não sai um espírito dentro da pessoa e vai para o sofrimento. Tudo mentira. Isso aí é Hollywood. Não existe isso. Uma picaretagem que fizeram aí na religião. Aí deixaram as pessoas tudo com medo, sabe? Deixaram as pessoas tudo com medo. Ah, se sair da igreja, cuidado, hein? Cuidado que se sair da igreja, fulano pode vir você ficar e morrer, vai para o inferno. Morrer fora da igreja, vai para o inferno. Então isso aí que pregaram o tempo todo aí. Não, eles falam assim, não é bom que você saia da nossa congregação. Eu vou mostrar para vocês hoje. O pior lugar de se ficar hoje é dentro de igreja. Dentro de igreja é o pior lugar de se ficar. Seja ela quem for, qual for. Dentro de igreja é o pior lugar de alguém ficar. Entendeu? Aí a pessoa fala, esse cara tá maluco. Não, é a realidade. Se enlouquecemos, é por amor dele. Se conservamos a palavra, o juízo, a mensagem, é por amor de quem está aqui ainda. Então, as pessoas pensam que roubou, matou, traficou, fumou, entrou para a igreja e está salvo. Aí começa a falar, não, que eu era isso, que eu era aquilo. Tá. É um problema sério. E saiu de uma escravidão e entrou para outra. Entrou. Só que a que ele estava era material, essa agora que ele entrou é espiritual. Pior ainda. Botei uma capa nela. Agora ficou melhor. É, porque estava já estragando já. É porque eu não fui lá em cima do linha ainda, senão eu já tinha trago a outra. Eu sinto tanta vontade, sabe, tanto desejo de pregar assim no lugar público, sabe? Praça. Antigamente a gente ia no ar livre. Porque, nas praças. Sinceramente, eu vou ser bem sincero. Já foi muito nas praças. Eu tenho tanta dó do povo, sabe? Um povo que anda com um livro na mão, mas é como se estivesse andando na escuridão, sabe? Eu falei pro cara, você pode nem receber a mensagem que eu estou pregando, mas você tinha direito, você tem o direito de conhecer, de saber. Você tinha que ouvir a verdade. Porque dentro de tempo de igreja é só mentira. Você tinha que ter o direito, sabe? É o direito do ser humano ouvir a verdade. O que é realmente a verdade. Entendeu? E nenhuma igreja passa a verdade para as pessoas. Nenhuma delas. Sabe?
Alô, alô. Elizabeth, Elizabeth. Vamos ver se a gente consegue cantar muito aqui. Seja, né? Temos um refúgio, nós temos uma fortaleza para nos agarrar, para sustentar a nossa vida aqui nesse mundo, mundo tenebroso, mundo de corrupção, de mentiras, principalmente mentiras religiosas. Nós, pode ter certeza, tivemos muita sorte, porque quem não queria conhecer o que nós temos conhecido? Quem? Infelizmente, a religião tem cegado as pessoas para não enxergar, não ver. Eles ouvem e é como se a palavra entrasse no ouvido e saísse pela outra. É como se não tivesse falado nada. Por isso que o Salvador falou: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz ao Rolial. Não sei se vocês conhecem. Sei que me amas. Vamos ver se a gente consegue levar. Meus amados, eu hoje preparei uma mensagem que era para estar, isso aqui era para estar lotado, para estar cheio, sabe? Porque a mensagem onde a gente vai, os irmãos que já têm os olhos abertos e o véu já foi rasgado, vão poder ver com clareza o que nunca religião nenhuma mostrou, o que nunca pastor nenhum mostrou, o que nunca ministro nenhum mostrou, que se encontra aqui dentro. Está todo o tempo aqui dentro. Só que são revelações espirituais. Não existe capacidade humana, estudos, cursos, teologia, que possa levar as pessoas a entender e a compreender. É simplesmente coisa do Espírito, de Urim. O Messias falou para os discípulos: bem-aventurados os vossos olhos que veem e os vossos ouvidos que ouvem, porque em verdade vos digo que muitos reis e muitos justos desejariam ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouve e não ouviram. A mensagem é muito comprida, muito grande. Eu creio que vai ter que fazer até em duas partes para chegar até o final. O tema é conhecendo a Brit Hadashah, ou seja, conhecendo a aliança restaurada. Como eu estava falando no princípio, as pessoas têm mania de dizer que aconteceu duas alianças, aconteceu uma outra, não. É só uma aliança que foi restaurada, ou seja, renovada. Simplesmente, a aliança continua a mesma, só que ela foi renovada. Tudo que ocorreu com o Yahshua Israel lá atrás, nós teríamos ou temos que viver aqui. Tudo. De alguma forma, estamos vivemos, mas tudo que aconteceu lá atrás. Por exemplo, quando você vê alguém falar o Egito, o que é o Egito? Qual a ideia que os irmãos têm? As irmãos têm do Egito. Quando se fala, voltou para o Egito, não sei o quê, qual a ideia que os irmãos têm? É
tipo, as igrejas voltou para o mundo, né? Não é assim? Voltou para o Egito. Voltou para o mundo. Mas na verdade, amado, o Egito hoje, espiritualmente, é as igrejas evangélicas. A igreja romana, os templos, as sinagogas, ali está o Egito. É quem está ali dentro que está no Egito. Porque lá era uma escravidão física. Vocês sabem que Israel trabalhou como escravo 400 anos sem receber um nique sequer, nada. Só com direito à comida. A comida é para, se não comesse, não aguentava trabalhar. Então a comida é para fortalecer, para dar força, para dar continuidade ao trabalho. Né? Então, o Egito de Israel foi um Egito físico. Já o Egito hoje é um Egito espiritual. A escravidão de Israel foi uma escravidão física. Já a escravidão hoje é uma escravidão espiritual. Inventaram o purgatório, inventaram o inferno, inventaram um ser que está pronto a te meter o garfo, ou a te levar para o inferno, para o abismo, te prender lá. Então, cheio de ameaças. E as pessoas, por não ter conhecimento, ficam presas lá. A mente dela fica presa. Não que eu tenho que ir para a igreja, que eu tenho que... Não que eu tenho que participar da Santa Ceia, senão o diabo vai me pegar. Não que eu tenho que jejuar. Tudo isso é real. Só que hoje é espiritual. Tanto para o mundo, quanto para a royal. É espiritual. Vamos abrir a palavra em Romanos capítulo 10, versículo 1 a 4. Nós vamos falar primeiro sobre essa restauração da aliança que houve, que até hoje Israel e Al-Shuru, os Yahudim, não compreenderam, não entenderam. Romanos 10, 1 a 4. Mas Shaul, ele tem muito cuidado com os amados, e com muito amor, ele via a dedicação do povo de Al-Shuru, de Israel. Mas ele sentia vontade de esclarecer a eles que existia um zelo, mas um zelo sem entendimento nenhum. Igual hoje, as pessoas que acordam de madrugada para orar, botar rosto no chão, eles têm zelo. Mas eu sem entendimento. A pessoa que jejua, fica 6 horas, 12 horas sem se alimentar, eles têm zelo, mas um zelo sem entendimento, um zelo inútil. Entendeu? As pessoas que saem por aí evangelizando, né, eles têm zelo, mas não sabem, eles tinham que ser evangelizados, eles estão querendo evangelizar os outros. Então, Shaul falando para os irmãos a situação dos Yahudins. Meus irmãos, o grande desejo do meu coração e a minha oração é que o povo de Yahudim possa ser salvo. E eu sei como eles defendem ardorosamente a honra de Ur. Mas é um zelo sem entendimento. Eles não entendem que Homer Hushai morreu para os pôr em ordem com Yahweh. E em vez disso, continuam a procurar fazer suficiente bons para ganhar o favor de Urim, tentando guardar a lei e não se sujeitam ao caminho de Yahweh para a salvação. Eles não percebem que Homer Hushai oferece àqueles que nele confiam tudo aquilo que afinal tentam obter pela absolvição da lei.
Yahudis, eles jejuavam. Você vê que até hoje na televisão, você vê aí, quando mostra, vocês estão batendo naquela cabeça, a cabeça no muro da lamentação lá, sabe? Aquele muro faz parte do templo que foi derrubado no ano 70 pelos romanos, general Tito. Eles vão para aquele muro e começam a bater, clamar por Yarro, né? e batendo a cabeça lá. Eles não têm entendimento. Eles não conseguem absorver que Yarro preparou o teu filho e enviou o teu filho Yahushua justamente para beneficiar eles. Eles não conseguem entender isso. Porque isso é algo que só entende de forma espiritual. O que é a Brit Hadashah? É a aliança renovada pelo Messias, que teve início após a sua morte. Se você perguntar a qualquer um aí, onde começa o velho pacto, a velha aliança, que chamam? Onde termina a velha aliança? Onde começa a nova? Termina em Malaquias e começa em Mateus. Por isso que os padres colocaram lá. Só que uma aliança, um testamento, para ter validade, tem que haver morte. Tem que ter a morte do testador. E eu expliquei aqui, essa casa é minha. Os meus filhos falar que a casa é deles, eu preciso morrer, eu e minha esposa. Senão, eles moram aqui, mas a casa é minha. Estou dando um parecer, fazendo uma parábola. Enquanto eu estiver vivo, a minha esposa estiver viva, eles não são donos. Eles moram aqui, eu moro aqui com meu pai, eles podem falar assim. Mas não pode falar, vai ter no peito dizer que a casa é deles. Depois que nós, eu e a mãe dele, morrer, aí sim eles podem dizer, essa casa é nossa, ou é minha. Então, enquanto Yahushua estava vivo, ainda era a primeira aliança, ou a velha aliança. Todo o tempo que ele esteve vivo, que ele diz aí que foi 33 anos, mas isso é mentira, ainda era a aliança velha, a antiga aliança. Porque a aliança só foi renovada quando ele morreu. Hebreus capítulo 9, versículo 15 ao 17. Ainda tem café ainda? Só um pouquinho. É por isso que Homer Hoshihai, quando eu falo Homer Hoshihai, é ungido, tá? É por isso que Homer Hoshihai é o mediador de uma renovada aliança. Porque tendo morrido para libertar as pessoas da culpa dos pecados, até os cometidos sobre aquela aliança, faz agora com que todos aqueles que são chamados possam entrar na posse dos bens eternos que lhes foram prometidos. Quando alguém delega um testamento, só depois desta pessoa ter efetivamente morrido é que esse testamento é válido. Isso que está na Bíblia de todo mundo. Todo evangélico, todo mundo tem isso na Bíblia, mas ninguém consegue entender isso aí. Vê lá, mas passa, entra no ouvido. É porque lê por ler, não tem aquela coisa. Um testamento só tem valor quando o testador morre. Enquanto o testador está vivo, aquele testamento ele pode estar escrito ali, mas não tem valor nenhum. Aí tá as pessoas, não, eu tenho que batizar porque o Salvador batizou. Eu tenho que jejuar porque o Salvador jejuou. Eu tenho que lutar com o demônio porque o Salvador lutou. Ali era a antiga aliança. Ali era a velha aliança. Você está lutando uma luta em vão.
Páscoa com seus discípulos. Novamente, o sistema, vocês vão ver com clareza que o sistema está errando novamente. A palavra pecado também quer dizer errar o alvo. Eles estão errando o alvo novamente. Olha só. Na Páscoa, ele anunciou essa Brit Hadashah, essa aliança. Marcos 14, versículo 12 ao 25. Marcos 14, 12. No primeiro dia da Páscoa, em que os cordeiros eram sacrificados, os discípulos perguntaram a Yahushua: onde queres celebrar a Páscoa? Yahushua mandou 2 deles, a Yahushua Elohim, fazer os preparativos no caminho para lá. Passaram por um homem carregando uma bilha de água, ou seja, um balde. Siga-no. E na casa onde ele entrar, diga ao dono: o Maoroen mandou-nos ver a sala que preparaste, onde vamos comer esta noite. Ele há de levá-los acima a uma sala grande, toda arranjada. É ali que deve preparar a nossa Páscoa. Então aqueles 2 seguiram à frente para a cidade, tendo encontrado tudo como Yahushua havia dito, prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, chegou Yahushua com os 12 discípulos, quando estava sentado já a comer em torno da mesa. Yahushua revelou-lhes: digo-vos solenemente que um dos que está aqui a comer comigo, me vai trair. Uma enorme tristeza se apoderou deles e perguntaram-lhe um após outro: serei eu? Serei eu? É um dos 12 que estão a comer comigo. Agora eu tenho de morrer, tal como a Escritura disseram. Há muito mais desgraçado aquele que vai trair o Filho do Homem. Mas lhe valia nunca ter nascido. Enquanto comia, Yahushua pegou num pão. Estava comendo. Já estava se fartando. Aí ele abriu um espaço, pegou um pão, pedindo a bênção de Urim sobre ele, partiu e deu aos discípulos: comam, isto é o meu corpo. Depois, pegando no cálice com vinho, não é suco de uva, vinho, deu também graça e arro por ele e distribuiu aos discípulos, e todos beberam dele, e disse: isto é o meu sangue, derramado em favor de muitos, para renovar a aliança entre Yahweh e o homem. Solenemente declarou que não mais provarei vinho até que chegue o dia em que eu beberei de novo no reino de Ur. Ou seja, o que está falando aqui? Não era para nunca mais fazer aquilo. Não era mais para fazer tal de ceia. Não era mais fazer o que o sistema religioso faz hoje aí. Uns faz toda semana, outros faz todo mês. Fica repetindo aquela... isto é meu corpo, isto é meu sangue, tá? Está anunciando a Brit Hadashah e nunca entra nela, nunca começa a viver ela.
Aqui, Yahushua estava cumprindo a profecia que se encontra em Yarmiyahu, Jeremias 31, 31 ao 34. O que está escrito lá? Eis que vem dia, diz Yahu, que farei com a casa de Israel e com a casa de Yahudá uma aliança renovada, não segundo a aliança que fiz com eles, com seus pais, quando tirei da casa do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Como eles não atentaram para essa minha aliança, eu para eles também não atentei. Mas essa é a aliança que eu farei. Tirarei os seus pecados, tirarei a sua iniquidade dos seus pecados, não me lembrarei mais. Dizendo, o novo concerto envelheceu, velho. Então aqui ele estava cumprindo exatamente essa profecia. E o sistema cego, o sistema não vendo nada, carregando Bíblia na mão todo dia, Bíblia na estante, leva a Bíblia para a igreja, escola dominical, né? Curso de teologia, mestrado, e não consegue enxergar uma coisa tão simples. Que ele mesmo diz que era não para não beber mais, não é para fazer mais. Aí prefere ir para Lucas, que diz assim, fazer isso em memória de bem. Aquilo que o doutor fez padre. Se ele fala aqui para não fazer mais, como é que ele manda fazer em memória dele? Não entra em contradição? Com certeza. O sistema mente quando diz que a aliança nova tem início. No primeiro capítulo do pseudo-evangelho. Mas essa renovação só acontece após a morte do Mashiach. A primeira aliança é vivida de forma literal. Deixa eu ser mais claro. A primeira aliança, ela foi vivida fisicamente. Eles estavam no Egito, foram libertados do Egito, caminharam no deserto. Essa aliança, ela não mudou. Com nós acontece a mesma coisa, só que de forma espiritual. Ela só pode ser, a aliança renovada só pode ser vivida de forma espiritual. De outra forma, vão estar adulterando a palavra, vão estar prostituindo a palavra. É isso que os pastores, os padres estão fazendo, adulterando a palavra, porque eles estão fazendo o que Israel fez lá no passado. Segunda carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 4, versículo 1 ao 4. Shaul fala que eles... É o quê? Coríntios? Segunda carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 ao 4. Shaul diz que eles estão adulterando a palavra, falsificando a palavra. Coríntios 4. 4:1. Foi Yahweh mesmo quem, na sua misericórdia, nos deu a missão de anunciar as boas novas. E é por isso que nunca desanimamos, rejeitamos tudo que seja processo dissimulado e vergonhoso. Também não tentamos alterar o sentido da palavra de Urim. Antes, expomos toda a verdade na presença de Urim, de tal forma que ninguém de consciência honesta poderá ter alguma coisa para falar de nós. Se as boas novas que pregamos é ainda coisa velada e obscura, certamente que é
para os que se encontram no caminho da perdição. Pois que recusam, aí deve estar, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o esplendor de Urim na face de Yahushua. Então o povo hoje, por não compreender a espiritualidade da palavra, por não conhecer, por não ser revelado, eles falsificam a palavra para trazer favor pessoal, favor próprio. Mais um pouquinho atrás, 2 Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ver Shaul novamente falando dessa, comparando as duas, a aliança que foi literal e não pode ser trazida para cá, com a aliança espiritual. Shaul chega a chamar de maldito, maldição, hoje, aquela, a primeira aliança. Capítulo 3. 3 o quê? 5 em diante. Não porque pensamos que podemos fazer alguma coisa por nós próprios. O único poder que possuímos vem de Urim. É Ele quem nos tornou ministro de uma aliança renovada, não escrita, mas em Ruha, Espírito. Pois a letra aponta para a morte. No entanto, o Ruha e a Yahushua, em espírito de presente, traz vida. E essa nossa mensagem não se baseia num código de leis e que se deva ou obedecer ou morrer. Antes, o que anunciamos é que existe uma vida nova através de Homer Hushai, o seu Santo Espírito. Aquele ministério gravado em pedras e que apontava para a morte do transgressor, teve início com uma grande manifestação de esplendor, que se revelou até no brilho do rosto de Yahushua, Moisés, que era tanto que o povo nem podia olhar para ele, e contudo, esse brilho era apenas passageiro. Não nos devemos, portanto, esperar uma manifestação de esplendor muito maior no tempo atual, em que o Ruha de Urim, em espírito de presente, se faz presente. Se aquele pacto que condenava era glorioso, muito mais glorioso é o pacto que torna o homem justo perante Yahweh. E com efeito, aquela primeira glória deixou de brilhar mediante a deslumbrante glória atual. Se aquele pacto transitório estava cheio de glória celestial, a glória do atual é certamente muito maior, porque essa sim é eterna. E já que sabemos que esta nova glória nunca acabará, é com muito mais ousadia que a pregamos. Não somos como Yahushua, Moisés, que colocou um véu sobre a sua face, porque os Yahudim não podiam suportar o brilho daquela glória que era, afinal, transitória. E até nem era só a face de Yahushua que estava encoberta, mas a própria mente do povo estava como que mente dos Yahudim encoberta por um véu. A escritura que lhes são lida, esse véu só lhe é tirado ao mesmo ainda hoje,
quando leem os escritos de Yahushua, os seus corações permanecem obscurecidos, mas no momento em que se voltarem para Yahweh, então esse véu sobre os seus corações cairá. O é espírito onipresente, onde o Ruha de Urim em espírito estiver, reina a liberdade. Nós, Yahushua, seguidores de Yahushua, sem véu de espécie alguma sobre os nossos rostos, somos como espelho que refletem a glória de e vamos nos tornando cada vez mais semelhante à imagem de Urim, a qual refletimos também cada vez mais fielmente. Então, amado, Shaul fala dessa essa aliança renovada. Lá a lei estava escrita em pedra. Já aqui, a lei, essa mesma lei, ela é escrita, sabe aonde? No nosso coração. Vou voltar um pouquinho aqui. No mesmo capítulo, versículo 1 a 3, 1 a 4, que nós não lemos. Mas será que com isso começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Precisamos, como os outros fazem, de trazer carta de recomendação para convosco? Ou que nós recomendamos da vossa parte? Porque a única carta de que precisamos são vocês. Porque a única carta de que precisamos são vocês mesmos, que são como uma carta que todas as pessoas podem conhecer e ler. Escrita não com tinta, mas no Ruha de Urim, espírito vivo. Não em tábua de pedra, mas em tábua de carne nos nossos corações. Se ousamos dizer estas coisas sobre nós mesmos, é pela grande confiança que temos em Yahweh, através de Yahushua Homer Hushai. Então, amado, Moisés, Yahushua recebeu as tábuas da lei, né? Tábua de pedra. Para eles era física, literal. Podia pegar, tocar. Já as leis de Yahweh precisam estar hoje no nosso coração. Ela é escrita com o espírito de Urim no nosso coração, não em tábua de pedra, não em livros físicos. Nós usamos o livro, mas não precisa, a lei não tem que estar aqui, ela tem que estar aqui no nosso coração e na nossa mente. Ela hoje é leis espirituais, a lei de Yahushua é lei espiritual. Você pode ver que ele diz, em Atos capítulo 1, ele diz, antes de ser assunto ao Shual maior, ele deu o mandamento aos seus emissários, pelo Espírito. Olha só, ele não escreveu nada. Olha só, Atos capítulo 1. Ao Roriel, no meu primeiro escrito, falei na vida e nos ensinamentos de Yahushua, e contei como ele voltou para o Shual maior, depois de ter dado aos emissários que escolheu instruções por Rodshua em espírito. Então aí está, depois de ter dado mandamentos aos seus apóstolos, não é assim? Então, existem as leis de Yahushua, mas ela não pode estar no livro, ela não pode estar em pedras, ela tem que estar dentro do nosso coração, nossa mente. Lá era físico, aqui é espiritual. Os líderes religiosos, por não entenderem, nem conhecer o coração de Urim, falsificam a palavra em proveito próprio, como está lá em 2 Coríntios 2, 14 ao 17. 2 Coríntios?
22, 14 ou 17. Segundo Coríntios, foi isso? Versículo 14 ou 17. Mas a mercê de Arro, de Urim, porque seguimos a carreira triunfal de Homer Hushai, e seja por onde for que passemos, se espalha o perfume do conhecimento das boas novas, por intermédio do nosso testemunho. E para Iarro, sob das nossas vidas, o saudável perfume da presença de Homer Hushai em nós, o que é notado por todos, tanto pelos salvos como pelos perdidos. Para estes últimos é um cheiro de morte, de condenação de Ur. Mas para os outros, esse cheiro é um perfume que lembra a vida. E quem, afinal, é competente para uma tarefa como essa? Nós, porém, não somos como negociantes. E muitos por aí que pregam para ganhar dinheiro. Nós pregamos a mensagem de Urim com sinceridade e com a autoridade que Homer Hushai nos dá, pois sabemos que Iarro nos observa. Então os pregadores não têm conhecimento, eles pregam para adquirir vantagem. Vocês sabem que hoje, a posição de pastor hoje é uma profissão. Pastor hoje tem direito a 13º, tem direito à aposentadoria, né? Eles chamam jubilar. Todo mundo quer ser pastor, todo mundo quer andar com pastinha 007. Eu falei hoje na rua, na presença de todos, o dízimo é a maior corrupção que tem dentro desse lugar. Eu não conheço um que possa desfazer dessa palavra. Não conheço um. Dízimo, corrupção. Aonde tem dízimo, tem corrupção. Aonde tem dízimo, é impossível o espírito de Urim estar ali. É impossível. Porque é corrupção. Ninguém tem ordem, direito de receber, de tomar esse dízimo. Falei para ele também, o dízimo também, quando era real, nunca foi mensal. Sempre foi de 3 em 3 anos. 3 em 3 anos. Nunca foi mensal. Transformaram em dinheiro, nunca foi dinheiro e nunca foi mensal. E virou um cabide de emprego. Mas quem atenta para isso? As pessoas estão como se estivesse surda. Ainda tenta por trás me criticar ainda. O falso profeta sou eu. O anti-machia sou eu. Eles estão ouvindo mentira, bebendo veneno todo dia, indo para a escola dominical, beber veneno, à noite beber veneno. E eu que sou o falso profeta. Estão se embriagando no vinho da Babilônia. A aliança tinha sombra. A antiga, a primeira aliança, ela era cheia de sombra. O Shaul fala sobre essas coisas. Capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 1 ao 22. Vocês vão ver ele falar muito de sombra. Agora é 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios 10, 22. 10, 1 ao 22. 1 ao 22. Olha que ele fala algumas coisas que aconteceu com Israel na caminhada e diz que aquilo é para a gente tomar como exemplo para não praticar os mesmos erros que eles.
Porque não esquecemos, irmãos, o que aconteceu aos nossos antepassados e a Ruxurita no deserto, onde Yahweh os guiou, enviando uma nuvem que se movia à frente deles. Assim, os conduziu com segurança através do Mar Vermelho. Isto podia considerar-se a sua imersão, uma imersão tanto na água como na nuvem, na qualidade de seguidores de Yahushua. Tiveram alimentos e bebidas durante a sua travessia no deserto. Beberam da água que jorrou da rocha poderosa, que era Homer Hushai, o qual ali estava com eles, renovando os espíritos, espiritualmente. E mesmo assim, depois de tudo isto, muitos não obtiveram a aprovação de Urim e foram destruídos no deserto. A lição que daqui tiramos é que não devemos desejar coisas mais como eles fizeram, nem cair na idolatria como alguns deles caíram. As escrituras dizem-nos que o povo sentou para comer, beber, depois pôs-se a dançar. Outra lição para nós é que aconteceu quando alguns deles pecaram com as mulheres de outros povos, e num só dia morreram 23 mil. E não ponha à prova a paciência de Urim, como eles ousaram fazer, e pereceram mordidos pela serpente. E não protestem contra Yahweh, como alguns deles fizeram, porque foi por isso que Yahweh enviou o seu mensageiro a eles, e eles foram mortos. Todas essas coisas que lhes aconteceram são para nós lições, e foram postas por escrito para nosso aviso. Nós que vivemos neste tempo em que todas as coisas convergem para o fim que se aproxima. Por isso, tenham cuidado, se estiverem pensando que estão firmes, olhem, que podem também cair, mesmo pecados, no mesmo pecado. Mas lembre-se que as tentações que vêm à vossa vida não são diferentes daquelas que outros experimentaram. Ehu é fiel. Ele não deixará que a tentação seja tão forte ela vai mostrar uma saída. Ele vai mostrar uma saída que não seja tão forte que não possa enfrentar. Quando forem tentados, ele vai mostrar uma saída para que possam suportar. Por isso, queridos amigos, fujam da idolatria. Falo-vos como pessoas que sabem entender as coisas. Vejam vocês mesmos se o que vou dizer vos está certo ou não. Quando pedimos a bênção de sobre o vinho que tomamos na ceia de Maoroém e Yahushua, isso significa que todos que bebem dele partiram junto da bênção do sangue. E Homer Hushai, de igual forma, quando assim mesma ocasião se reparte o pão para ser comido por todos, isso manifesta que participamos juntamente dos benefícios espirituais do corpo de Homer Hushai. Todos comemos do mesmo pão, mostrando assim que somos parte do corpo. Único de Homer Hushai. O mesmo acontecia com o povo de Al-Shoru. Todos que comiam dos sacrifícios oferecidos a Yahweh estavam unidos por esse mesmo ato. O que quero eu então dizer com isso? É que os ídolos não têm em si vida alguma, não são realmente criadores, e que os sacrifícios que eles são trazidos não têm valor algum. Contudo, esses sacrifícios são oferecidos aos demônios
e não a Yahweh. E eu não queria que alguns de vocês tivessem qualquer espécie de comunhão com os demônios. Não pode beber ao mesmo tempo da mesa do Maoroen Yahushua e da mesa dos demônios. Não pode comer o pão da mesa do Maoroen e depois ir tomar a comida dos demônios. Pois queríamos nos levar Maoroen e Yahushua a irritar-se contra nós, como Yahushua fez. Pensamos nós que poderíamos teimar com ele. Pode dizer tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo é bom para a minha formação. E não procurem unicamente as vossas conveniências. Pensem também no que é o melhor para os outros. Portanto, deve fazer assim no mercado. Leve de qualquer carne que ali estejam sendo vendida, e sem perguntar se foi ou não consagrada aos ídolos, para que não se levantem escrúpulos na vossa consciência, porque a terra toda é tudo que nela há, pertence a Yahweh. Se alguém que não é Yahushurita vos convidar a comer, podem muito bem aceitar, se assim o desejarem. Então comam de tudo o que for servido, sem levantar questões sobre isso, para evitar que a vossa consciência seja perturbada. Mas se alguém lhe avisar que essa carne foi consagrada a um ídolo, então, nesse caso, não coma. Mas por causa das pessoas que vos avisou e da consciência dela. Porque nessa altura, o que está em causa não é o que você pensa, mas o que ela pode pensar do assunto. Mas alguém poderá perguntar, se eu posso dar graça ao Yahweh por esse alimento, por que hei de eu deixar que alguém me venha perturbar? Só porque julga que estou errado? É porque tudo o que fazemos deve ser para a glória de Ur, mesmo o comer ou o beber. Assim, não sejam vocês um meio de fazer tropeçar o vosso próximo, seja ele Yahudim, gentil, ou Yahushuaita. É assim que eu faço também, procuro agradar a todas as pessoas naquilo que faço, não atuando segundo o que mais me agrada, mas segundo o que mais convém aos outros, a fim de que seja salvo. Então, meus amados, eu falei para vocês aqui, eu tenho um primo que toda semana ele mata porco. Ele é católico romano. Ele come sangue, né? É chouriço, né? Faz chouriço. Mas eu não como. Ele já me ofereceu, eu não como. Porque eu sei que é errado. E ela falou que o sangue é a vida do animal. E proibiu. Quando matar o animal, derrama o seu sangue na terra. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 24 e 25, ele diz que os mandamentos que os apóstolos, pelo Espírito, deixou para os gentios, é para se abster da prostituição, dos ídolos, da carne sufocada e do sangue. Fazendo essas coisas, bem vos vá. Mas se eu sei disso, por que eu vou comer? Pior se um irmão fraco, um irmão que está iniciando, me ver comer. Pode se escandalizar. Então, por amor do meu irmão e respeito à palavra, eu não preciso comer aquilo. Se eu não comer, nada, não me falta nada. Mas se eu comer, sabendo que está errado, eu vou contra a lei de ruim. Então, aqui vocês viram, vale a sombra. A caminhada de Israel no deserto. O que eles encontraram primeiro? Após a travessia do mar? Água amargas. Eles encontraram um rio que se chamava Mara. Mara quer dizer amar. O Egito hoje são as religiões que escravizam o povo, a mente do povo.
A mente fica presa naquele lugar. Embora as pessoas pareçam legal, parecem te amar, parecem te considerar, mas na verdade as próprias mentes delas estão presas ali, naquele lugar. Ali é o Egito. Através do medo, pagamento de taxa, trazendo à mente das pessoas uma falsa sensação de salvação e de verdade, usando textos bíblicos isolados, e assim o povo fica clamando a um falso Deus, um falso Criador, que não pode salvar os homens. Antes, os escraviza, literalmente. Hoje, o Egito hoje é um símbolo espiritual. A própria Bíblia diz que o nome dessa cidade hoje se chama Sodoma e Egito. Apocalipse capítulo 11, versículo 8, diz que espiritualmente esses lugares se chama Sodoma e Egito. Como eu falei para os irmãos, a escravidão hoje é espiritual, é na mente. A saída do povo do Egito é a nossa saída desses tempos. Nós também estávamos escravizados lá. Nós também estávamos lá. Na sexta, eu subi a monte. Depois de ter jejuado durante a semana. Na sexta, subi a monte. No sábado, ia para a vigília. No domingo, ia lutar com o demônio. Na tal evangelização. Pensando que estava trabalhando para o meu Criador. Pensando que estava debaixo da imagem do meu Criador. Debaixo da vontade do meu Criador. Eu fazia isso. Pagava taxa porque tinha medo de estar roubando o meu Criador. E assim o Egito me escravizava. Até o dia em que eu pude ouvir a voz de Yahweh, que está lá em Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. E assim eu saí, e até hoje nunca me arrependi de ter saído. Pelo contrário, eu sinto pena das pessoas que estão presas lá. Embora elas me maldizem, embora elas não gostem de mim, mas eu sinto penas. Porque eu sei o que vai acontecer com essas pessoas após o juízo. Primeiro, eles vão participar do juízo. Vão morrer no dia do juízo. Vão ressuscitar para ser julgada e condenada. E se isso fosse pouco, a Escritura fala sobre um tal lago de fogo. Chama da segunda morte, ou seja, a separação eterna do Criador. Então, por isso que a gente suporta tudo, ignora todas as coisas que falam e procuram, de alguma forma, fazer com que essa mensagem chegue a essas pessoas. Você falou Apocalipse, o quê? 11:8. A caminhada de Yahshua de Israel no deserto é a nossa caminhada aqui. Aqui é como se a gente estivesse no deserto. Então ele deparou, o povo de Yahshua se deparou com, logo após atravessar o Mar Vermelho, eles tiveram sede e começaram a clamar, a pedir a Yahushua, a Moisés: queremos água, temos sede. Nós vamos lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 23 a 27, para ver o que aconteceu. Êxodo 15, É. 16 a 17?
23 ao 27. 23 ao 27. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. A palavra Mara quer dizer amargo. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Criador. E o Criador mostrou-lhe um lenho, ou seja, uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali se deu estatuto e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Criador teu rim, obrares o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Criador que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto às águas. Então, meus amados, as águas eram amargas. O que isso quer dizer para nós? Que sombra, que espécie de sombra mostra para nós hoje? Quando a gente estava no sistema, a gente ouvia, a gente bebia da água venenosa do sistema, água envolvendo mentira, água envolvendo falsidade, água envolvendo prostituição, adulterando a palavra, e a gente bebia essa água. Embora a gente não percebia, mas hoje a gente pode ver que eram Mara, eram águas amargas. Vamos ver o diálogo entre o Machia e a mulher samaritana. Yahuana, capítulo 4, versículo 5 a 24. Ou seja, João. João 5, né? 4. Capítulo 4, versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamado Sicar, junto à herdade que Yahucafe tinha dado a seu filho Yahusef. Estava ali a fonte de Yahucafe. Yahushua, pois, cansado do caminho, assentou-se junto à fonte, e era isto quase meio-dia. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Yahushua: dá-me de beber, porque o seu discípulo tinha ido à cidade comprar comida. Disse, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, os Yahudins, não se comunicavam com os samaritanos. E Yahushua respondeu e disse: se tu conheceres o dom de Urim, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Odimuru, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que o nosso pai Yahucafe, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, o seu gado? E Yahushua respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Odimuru, dai-me dessa água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe a Yahushua: vai chamar teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe a Yahushua: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 e o que tens agora não é teu marido. Isso disseste verdade. Esse marido aqui, amado, é deuses falsos que ela adorava. Não é marido. Marido aqui é deuses falsos.
né? Vamos dizer, ela adorava ali Baal, adorava ali Osíris, adorava ali Moloque, né? Aquele deus ali do poço, sabe? Que não podia saciar a sua sede. Ela bebia, mas tornava a ter sede, bebia, tornava a ter sede. Mas o Mashiach falou: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Odimuru, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Ahushualém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Ahushu, mulher: crei-me que a hora vem em que nem nesse monte e nem nas igrejas, nem em Ahushualém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos Yahudim. Amada, a salvação não vem de Roma, a salvação não vem dos Estados Unidos, a salvação não vem do Brasil, a salvação vem dos Yahudim, vem lá da cidade de Israel. É de lá que vem. Se é de lá que vem, amado, o poço está lá. Se é de lá que vem, o original está lá. O verdadeiro vem de lá. Eu não posso criar um outro Deus e dar um nome igual a religião fez e dizer que ele salva. Anunciar para todos que esse salva, quando nem no seu nome ele traz a palavra ou o sufixo salvação. A salvação do sistema é uma falsa salvação. Pois tem um Salvador que é incapaz de salvar-se até a si mesmo. É um Salvador criado pela religião. Um Salvador que trocou de nome várias vezes. Mas é Ele que é adorado. Continuando o diálogo, ele disse Yahushu, mulher, crê-me que a hora vem que nem nesse monte. Quando ele fala nem nesse monte, nem em Yahushualém, ele está falando que nem nos templos e nem no monte é o lugar de adorar. Ele não se encontra nesses lugares, ele não habita, ele não está em templo feito mão de homem. Não adianta você ir num lugar lindo, cheio de ar-condicionado, cheio de cadeiras bonitas, mas ele não se encontra nesses lugares, segundo a palavra. Ele não está ali. Mas a hora vem, versículo 23, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. E Yahweh é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não basta ser só espiritual, tem que haver espírito e verdade. Se você está indo numa igreja, você já está fora da verdade. Se você está indo num templo, você já está fora da verdade. Se você está indo numa sinagoga, já está fora da verdade. Você não vai ver em lugar nenhum, nem o Salvador, nem os seus discípulos, apóstolos, ninguém mandar procurar uma igreja mais próxima da sua casa. Você já viu isso? Já viu uma coisa dessa escrita? Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Os falsos mensageiros, eles pensam que salva a pessoa, tira daqui e joga na outra lama, tira de uma lama e joga na outra. Você não vai ver o Salvador mandando ninguém construir templo, nem o seu discípulo e apóstolo banhando oferta para construir templo. Porque quem habita em templo é demônio, segundo a Escritura.
aquela água é a mesma água que a religião dá para os seus comandados, para os seus membros. É aquela água venenosa que não preenche. Ele sai dali alegre, de repente está já abatido. É uma água mara, água mágoa. Às vezes pensa até que é o batismo. Você sabe do encontro que teve com o Salvador e Nicodemo? A palavra diz no capítulo 3 de Yahuana, João, que Nicodemo, o mestre de Israel, foi ter com Yahushua de noite. E chegou com um singelo elogio, dizendo: mestre, sei que é mestre vindo de Urim, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se o Urim não for contigo. Ele disse: na verdade te digo que é necessário nascer de novo. Mas como pode eu, um homem velho, entrar na barriga da minha mãe e nascer uma segunda vez? Ele diz: é necessário nascer da água do Espírito. Você sabe para onde a religião leva isso? Ele ensina para os membros que nascer da água é ser batizado. Quando você se batiza na água, você nasce da água. E quando você aceita fulano, nasce do Espírito. É esse veneno que a religião, o sistema religioso passa para as pessoas. Nascer da água e do Espírito. A água é a palavra pura, a palavra verdadeira que alimenta o teu espírito. O Espírito, nascer do Espírito, amado, é quando você crer que realmente Yahushua é o Filho do Eterno e começa a beber dessa fonte. Você nasce do Espírito. E não como a religião ensina. O povo lá atrás reclamou com fome. Nessa reclamação, nos seus corações, eles desejaram voltar ao Egito. Vamos ver lá? Êxodo 16, 1 ao 15. Partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Elchorú veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Yahushua e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera que nós morrêssemos por mão do Criador na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nós temos tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão. Então disse o Criador a Yahushua: eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá cada dia a porção, para cada dia, para que eu veja se anda na minha lei ou não. Acontecerá no 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhe cada dia. Então disse Yahushua a Arão e todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Criador vos tirou da terra do Egito. Amanhã vereis a glória do Criador, porquanto ouviu as vossas murmurações contra ele. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Yahushua: isso será quando o Criador à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Criador ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Eterno. Depois disso, disse Yahushua a Arão: diz a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Criador, porque ouviu as vossas murmurações.
Aconteceu que quando falou Arão a toda a congregação dos filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória de Urim apareceu nas nuvens. Houve uma questão com Yahushua e o povo Yahudim a respeito desse maná. Livro de Aroana, capítulo 6, versículo 48. João, né? É. E João capítulo 6, versículo 48. O Messias dizendo: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Foi 16, 8. 48. 16 a 48. Não. Achou? Capítulo 6, versículo 48. Diante. Ah, é capítulo 6. Eu sou o pão da vida, disse Yahushua. Vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do homem. Disputavam, pois, os Yahudim entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Yahushua falava em espírito, eles cumpriam tudo na carne, como acontece hoje. E Yahushua lhe disse: na verdade eu digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. A Escritura sempre falou de ressurreição do último dia, nunca falou de ir para o inferno ou ir para o céu. É verdade. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Você sabia que o sistema religioso usa parte desse texto aqui para trazer a falsificação da tal Santa Ceia? Ele se baseia que quando Yahushua fala: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem paz comigo. Então ele leva lá para a ceia. Já ouvi falando É isso. pra ceia mesmo. Amado, é ridículo. Ele não está falando nada de ceia aqui, é coisa tudo espiritual. Ele está falando, olha só, ele falou que Israel comeu maná, encheu o pandu no deserto, morreu. Por quê? É o pão cotidiano que nós comemos aí. Aí ele está falando de um pão espiritual, que quem comer esse pão viverá para sempre. E as pessoas levam de novo para a matéria. A religião leva de novo para a matéria. Esse pão que a gente come, seja ele da ceia, ou seja ele da... A palavra diz que ele desce para o vento e depois é lançado fora. Tudo que nós comemos vem para o vento e depois é lançado fora. Vocês querem ver? Mateus, Monial, capítulo 15. 15. Versículo 13 em diante. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, um cego guiando o outro, ambos cairão na cova. E Cafos, tomando a palavra, disse: explica-nos essa parábola. E Yahushua, porém, disse: até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o
tudo que entra pela boca desce para o estômago. Desce para o ventre e é lançado fora. Não é assim, querido? Tá escrito. A Santa Ceia que os padres praticam toda semana, os evangelhos todo mês, vai para o ventre e depois jogado na lama. Aqui não tem valor espiritual nenhum, amado. Aqui não é nada literal. É tudo espiritual. Mas a religião gosta de coisa errada. Então, meus amados, o religioso vive, por não entender, vive adulterando a palavra. E todo mundo conhece, fez o templo de Salomão. Foi feito o templo, lá Salomão fez o templo. É uma coisa o quê? Física. Né? Ele não habitava ali, mas ele deixou colocar o nome dele ali e disse que enquanto o povo estivesse em obediência, os olhos dele estariam sobre aquele lugar. O que acontece? Vem Yahushua, fala da destruição do templo, Marcos capítulo 13, 1 e 2. Mestre, olha que estrutura, que coisa maravilhosa. De verdade, eu digo que, está vendo essa estrutura? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Ou seja, ele profetizou o fim de alvenaria, o fim de casa religiosa. E ele preparou um novo templo. Ele preparou o verdadeiro templo para o espírito de Urim. Mas até hoje o sistema religioso não compreendeu que esse templo é aquele que crê na palavra e vive a palavra. Shaul escrevendo aos Coríntios capítulo 6, versículo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Urim, e que o espírito de Urim habita em vós, e que não sois de vós mesmos? Se alguém destruir o templo de Urim, o rio o destruirá, porque o templo de Urim, que sois vós, é santo. Não existe outro lugar que o espírito de Urim possa habitar fora do Shuamael, se não for dentro de alguém que creu na sua palavra. É impossível ele estar dentro de qualquer uma igreja, seja ela maior bonita que for, seja ela mais linda que for. Os mentirosos andam dizendo: a mão do fulano está aqui, é mentira. É a mão do diabo mesmo. Segundo a palavra que está na própria mão dele, a própria palavra o desmente. Em Atos capítulo 7, versículo 44, Estevão morreu porque ousou falar isso para os fariseus. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordena aquele que disse a Yahushua que fizesse segundo o modelo que o tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com o Yahussef, quando entraram na posse das nações, que o Rim lançou para fora da presença de nossos pais, até o dia de Daúde, que achou favor diante de Urim e pediu que pudesse achar tabernáculo, casa para o Rim de Arrucaf. E Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Amado, quantas vezes eu vou ter que falar isso aqui? E até quantas vezes as pessoas vão ter que ouvir que ele não se encontra nesse lugar que chamam de igreja. Ele não está nesse lugar que chama de templo. Ele não está nesse lugar que chama de sinagoga. É impossível. O Altíssimo não habita em templo feito por mão de homem. Como diz o profeta, o Shual maior é meu trono, e a terra é o oeste, o estrado de meus pés,
Que casa me edificareis, diz o Criador, ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez as minhas mãos todas estas coisas, homem de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistir ao Ruach de Urim, ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais e até mataram o que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vós foste traidor e homicida? Vós que recebeste a lei por ordenança dos Malahim e não aguardaste. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangeram os dentes contra ele. Eu sei que muita gente range os dentes contra mim. Eu sei que muita gente fica com ódio. Mas, amado, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou estar pregando essa palavra. Doa quem doer, achem ruim quem achar. Enquanto eu tiver vida, eu vou continuar afirmando que ele não está em tempo feito mão de homem. Ele falou aqui, homem de dura cerviz, incircunciso. Amado, alguém que não foi circuncidado não pode servir ao Criador. Vocês sabem que lá, na primeira aliança, a criança que nascia, o menino, quando ele tivesse 8 dias, ele tinha que ser levado ao templo e ser circuncidado. Toda criança. Fizeram isso com Mashiach. Lucas capítulo 2. Versículo 21 ao 24. Quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Yahushua, que pelo Malahim lhe fora posto, antes de ser concebido. E cumprido-se o dia da purificação, segundo a lei, por isso que eu digo, ali ainda era lei, de Yahushua, o levaram a Yahushua Elohim para apresentarem ao Criador. Segundo o que está escrito na lei de Urim, todo macho primogênito será consagrado ao Criador. E para darem oferta segundo disposto na lei de Urim, um par de rolas ou 2 pombinhos. Isso porque quando a família era pobre, não tinha condições, oferecia um par de rola ou 2 pombinhos. Então aqui, com 8 dias, tinha que se considerar. Os Yahudim até hoje se gloria por causa dessa circuncisão. Na verdade, até hoje se pratica a circuncisão lá em Israel. A circuncisão, segundo reportagem, tem até evitado diversas doenças. Na época, na lei, a criança que não se considerava era considerada imundo. Para você ver, os gentios que não usavam a circuncisão eram considerados pelo judeu imundo. Você viu de que Yahushua chamou aquela mulher? Cachorrinho. Os homens eram chamados de porcos, imundo. Porque eles não faziam circuncisão. A circuncisão era um pacto, foi um pacto que o Rim fez lá atrás com Abraão. E depois que fez esse pacto, Abraão circuncidou Ismael, e quando Isaac nasceu, com 8 dias também circuncidou. Todos Yahudim eram circuncidados. Se os gentios quisessem participar do judaísmo, tinha que circuncidar. Aí ela entrava como Yahudim prosélito. Era muito sério a circuncisão. E continua sendo sério. Só que, na lei, para Yahushua, para Israel, a circuncisão era física. Para nós, a circuncisão continua, só que ela é espiritual. Vamos ver isso em Colossenses capítulo 2, versículo 9 a 11.
porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estás circuncidado, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão do Mashiach. As pessoas que não são circuncidadas não têm comprometimento com a palavra. As pessoas que não foram circuncidadas, ela não leva a sério a palavra. Ela até creu. Ela até aprendeu os nomes. Ela compreendeu que aonde ela estava era um anto de mentira. Mas não consegue ser comprometido com a palavra. 9 ou 11. Porque não foram circuncidados. O que eu estou querendo dizer para os irmãos é que a circuncisão continua. Só que agora ela é de forma espiritual, ela é no coração. O jejum, ele continua. Ele continua. Nós vamos ver que o jejum era algo muito sério para os Yahudins. O livro de Hadassah, Esther, eu creio que no capítulo 4 nós vamos ver isso. É antes de Jó, tá? Capítulo 4, versículo 12 e diante, ao 17. Você veja como era sério, ele levava a sério a situação do jejum. Fizeram saber, Mardoqueu, a palavra de Esther. Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther, ou a Hadassah, não imagineis em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros Yahudim, porque se de tudo se calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os Yahudim, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe, se para tal tempo como este, chegaste a este reino. Então disse Hadassah, que tornasse a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta todos os Yahudim que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Hadassah lhe ordenou. Havia um homem mau nesse reino, por nome Amã. Esse homem, ele tinha uma bronca de Mardoqueu muito grande. Mardoqueu era tio de Hadassah. Os pais dela morreram, ele que criou ela. E Mardoqueu era uma pedra no sapato desse Amã, que tentava puxar o saco do rei de tudo quanto é maneira, mas Mardoqueu estava sempre ali. E ele detestava Mardoqueu, porque o rei gostava de Mardoqueu. Então ele descobriu que Mardoqueu era Yahudim. E planejou, e intentou destruir, matar todos os Yahudim, acabar com todos os Yahudim. Planejou uma forca para Mardoqueu. Então, amados, por uma providência divina,
o rei Assuero deu uma festa e seus convidados, seus governadores, convidou todo mundo e mandou buscar a rainha Vasti, que se apresentasse, queria apresentar a beleza da sua esposa a seus nobres. Só que não sei por que causa, ou seja, eu sei por que causa, por causa de Urim, ela não quis comparecer, não quis atender a ordem do rei. Então, os nobres começaram a falar: ó rei, ó Dimuru, se os homens souberes, de outras cidades souberem, o que fez a rainha Vasti contigo, as mulheres não vão ter mais respeito pelos homens. Vai acabar com toda a autoridade dos homens. Aí ele perguntou o que se devia fazer. E o conselho que ele recebeu que devia destituí-la do reino. E ela foi destituída do reino. E o rei fizeram a campanha para escolher novamente uma outra rainha. E, por providência divina, Radassa, a que chama de Esté, foi a escolhida. E justamente para nesse tempo interceder pelo seu povo. E ali, ela intercedeu e usou o jejum por 3 dias. Você sabe o que é ficar 3 dias sem comer e sem beber nada? Eles faziam isso, eles praticavam. O Messias chamou o jejum de odre velho e de vestido velho. Marcos capítulo 2, versículo 18 ao 20. Ele fala que não deve costurar remendo novo em vestido velho. Não deve pôr vinho novo em odre velho. Vai estragar o vinho. Isso ele estava falando que não deve trazer aquelas práticas da lei para praticar na aliança restaurada. Na Brit de Hadashah. Então, meus amados, o jejum continua? Continua. O próprio Dayanu, no capítulo 1, ele deu um grande exemplo para nós. Capítulo 1 de Dayanu, Daniel. Houve uma ordem do rei. Capítulo 1, versículo que? Você vai ver que aqui funciona até o que fizeram agora nessa Bíblia. Fizeram lá com Babilônia a troca de nomes, olha só. Capítulo 1, versículo 5. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para no fim deles puderem estar diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Yahudá, Dayanu, Hanan e Arro, Misael, está aqui, Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Aqui. O que a igreja romana fez, o rei Nabucodonosor tinha feito lá. A saber, a Dayanu pôs-se Beltesazar. Nomes pode glorificar tanto ao Eterno como a demônios. Olha só. A Dayanu botaram Beltesazar. A Ananias, Sadak. E a Misael, Yarro, de Mesaque. E Azarias, de Abidnego. Então hoje, a igreja romana fez a mesma coisa. Trocou os nomes de todos os personagens, inclusive do filho e do pai. E as pessoas acham que não tem problema. Tem nada a ver. Servo do Deus Mercúrio. E Dayanu, versículo 8, assentou no seu coração não se contaminar com a porção de manjar do rei, nem com vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Ora, deu o rim a Dayanu favor
misericórdia diante do chefe dos eunucos, disse ao chefe dos eunucos: tenho medo, Daenu, tenho medo do meu senhor, do meu rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, e porque veria eles o vosso rosto mais triste do que os dos mancebos, que são vossos iguais, e assim arriscaria a minha cabeça para com o rei. Então disse Daenu ao despenseiro, a quem os chefes dos eunucos havia constituído sobre ele: experimenta, peço-te, o teu servo 10 dias, fazendo que se dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos mancebos, que comem a porção do manjar do rei. E conforme vires, que haja com teus servos. E ele conveio nisto, e experimentou 10 dias. Ao fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais fortes do que todos os mancebos que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles, o vinho que devia beber, ele dava legumes. Ora, estes 4 mancebos, o rim deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daenu deu entendimento em toda visão e sonho. Então, Daenu, de uma forma certa maneira, fez também um jejum aqui. E se absteve do manjar do rei, para ele não se contaminar. Esse manjar do rei hoje simboliza a mensagem falsa, o vinho falso que a grande prostituta traz aos ouvidos das pessoas. Quando eu falo que não vou a esses lugares para ouvir, é para não contaminar. Para não se contaminar ouvindo o que eles pregam. Esse é o nosso jejum. O jejum é a corrupção, é o afastamento da corrupção, da mentira e dos manjares que é servido por aí. A Escritura diz que assim como o paladar prova o alimento, o ouvido tem que provar as palavras. E quando você vai nesse lugar, se você ouve cada coisa, cada veneno, que se você continuar indo, pode até te confundir. Outra sombra da lei é o casamento. O casamento é, na verdade, literal. Mas ele mostra a situação que se encontra o Mashiach com o seu corpo. Por isso que disse: não serão mais 2, mas uma só carne. Portanto, que o rim ajuntou, não separa o homem. Nós vamos no capítulo 5 de Efésios. Versículo 22, olha o que diz: sujeitai-vos a vossos maridos. Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Salvador. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também o Mashiach é a cabeça da Rolial, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a Rolial está sujeita ao Mashiach, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também o Mashiach amou a Rolial e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo o Rolial gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim deve os maridos amar suas mulheres, suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Salvador ao Rolial. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e não serão dois, mas uma carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito do Machia e da Uriel. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a sua mulher reverencie ao marido. Então, amado, no casamento, Shaul está dizendo que existe um mistério. Existe um mistério no casamento que os homens não percebem, por isso que existe a circuncisão. A circuncisão é para o homem não prejudicar a mulher. A circuncisão torna o homem puro, limpo diante de um rei. Por isso que Israel pratica até hoje essa cerimônia da circuncisão. E hoje é necessário os dois ter o coração circuncidado, para que essa relação ela seja até a morte, ou seja, ela dure. No capítulo 4 de Eclesiastes, versículo 9 ao 12, diz que é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas ai daquele que estiver só, se cair, quem o levantará? E se dois prevalecer contra um, o outro o resistirá. Porque o cordão de 3 dobras não quebra fácil. Quando fala o cordão de 3 dobras, amado, é o homem, a mulher e o rim. Esse cordão não quebra.